Olá você novamente! Agora você vem comigo para nós começarmos a falar das fontes do direito. Essa nossa aula vai ser dividida em duas etapas. Nós vamos saber o que é fonte, nós vamos saber qual é a fonte primária, a principal fonte do direito e na nossa próxima aula vamos falar das fontes secundárias. Antes de mais nada, eu quero que você pense, o que é uma fonte? Quando você chega num lugar e alguém te diz, nossa, tem uma fonte aqui de água cristalina, tem uma fonte de água mineral, tem uma fonte jorrando água, vou comprar uma fonte de chocolate. Ou alguém te diz, eu tenho uma fonte de notícia para esse jornal, um furo jornalístico. Onde você conseguiu esse furo jornalístico? Eu consegui com uma fonte minha. O que é fonte? Fonte é a origem, é onde eu vou para beber, sanar a minha sede, onde eu vou e aquilo brota, algo natural, brota e eu posso colher, eu posso beber, eu posso tomar daquilo. Esse pensamento é importante porque quando nós falamos em fonte do direito, nós estamos falando exatamente sobre isso, para trabalhar o direito, para pensar o direito onde eu devo beber, onde eu vou matar a minha sede para conseguir trabalhar com o direito. Então, fonte do direito é a origem, é o local onde o magistrado vai fundamentar sua decisão, onde o advogado vai fundamentar sua petição, onde cada um de nós, enquanto cidadãos e jurisdicionados, atendidos pelo judiciário, vamos fundamentar os nossos pedidos, nosso direito, a nossa razão. Dentro do direito civil, lá no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, a norma me diz o seguinte: quando a lei for omissa, ou seja, a fonte principal é a lei, somente quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso conforme a analogia, costumes e os princípios gerais do direito. Vou dar um spoiler para você. Essas outras opções são as fontes secundárias, a nossa segunda opção. E a fonte primária é a lei. A lei é a fonte primária do direito. Por quê? Não é assim em todos os países. Ela é, no Brasil, no direito civil brasileiro, a fonte primária, porque nós trabalhamos com um sistema chamado Civil Law. Esse termo, em inglês, Civil Law, significa que nós somos um país onde tudo aquilo que eu preciso está dentro da norma, está dentro da lei. Quando a gente assiste seriados americanos, quando a gente assiste o judiciário de outros países, é comum nós vermos casos Washington versus Estado do Alabama. É comum nós vermos McDonald's versus Macaulay Culkin. O nome de um caso, as partes que estão em conflito. Esses são estados, são países que trabalham com o chamado Common Law. A lei através dos costumes. Nós sempre fizemos assim? Nós sempre decidimos assim? Isso para eles é norma. Esses lugares têm normas muito mais enxutas positivadas. Tem códigos menores, menos artigos, enquanto os nossos são deste tamanho. Nós somos um país de civil law e eu vou te dizer por quê. Por causa da nossa herança de colonização. Nós fomos, colônia de países europeus e, posteriormente, por causa de governos ditatoriais. Quando você é privado de muitos direitos por muito tempo, e nós fomos privados por 21 anos, o legislador, quando tem a oportunidade da redemocratização, ele precisa se garantir em tudo. Nós temos dentro das nossas normas coisas que não precisariam constar. Por exemplo, é proibida a tortura. Está na lei. Em outros países, isso só é óbvio. É common law. É a lei da comunidade, do hábito, do costume. O nosso está no papel. É proibido tal coisa. Não é permitido o cerceamento de defesa, a imprensa ser podada, a censura, a prisão arbitrária. Está tudo lá. Nós temos papel para tudo. Isso é o civil law. Tá? Nós estamos, claro, até adiantando um pouco, nós estamos num movimento um pouquinho mais próximo do common law,
Porque hoje nós temos jurisprudência, súmula, muitas decisões do judiciário que saem e se tornam, pela sua formulação, pela sua importância, se tornam algo com força de lei, apesar de não ser lei, né? Elas passam a ter força de lei e nós utilizamos isso com muito mais força depois do novo Código de Processo Civil, que vem em 2015, esse sim, bem recente, para o judiciário 5 anos, meu filho, não é nada, né? Então, nós temos a lei como fonte primária. Sobre a lei, o que nós precisamos saber? A gente sabe o que é lei, né? A gente já sabe, é uma lei, sai lá do Congresso, ela é formulada, ela é promulgada e ela é publicada. Eu pergunto para vocês, se eu tenho um projeto de lei, ele já vale? Não vale. Ele é uma ideia. Eu estou onde? Na elaboração. A partir do momento que eu tenho a promulgação, eu já coloquei para jogo essa nova norma. Esse projeto de lei já foi aprovado lá dentro. Não foi só a elaboração. Ela começa a valer para todos nós a partir da publicação. Nós temos como regra geral que a vigência, a entrada para valer no ordenamento jurídico, surtindo todos os efeitos possíveis, ela começa 45 dias depois da publicação. Isso se a lei não disser nada de modo contrário, porque se a lei disser entra em vigor 1 ano após a publicação, é em 1 ano. Entra em vigor na data da sua publicação, é na data. Se a lei se omitir, não disser nada, 45 dias depois, ela entra em vigor. O nosso Código Civil foi 1 ano da chamada vacatio legis, período de vacância. O Código de Processo Civil, mesma coisa, 1 ano de período de vacância já publicado, porque as alterações eram tão substanciais que nós precisávamos de 1 ano para estudá-lo, 1 ano para nos adaptarmos a ele. Os operadores do direito de modo geral, os assistentes, os advogados, os assessores, o juiz, promotor, né? Quando a gente fala, você vai ver na sua apostila um termo, eu desenhei ele para você aqui. O termo chama repristinação. Essa repristinação, ela não é admitida no ordenamento jurídico. Nosso ordenamento jurídico não tem a repristinação como regra. O que seria repristinação? Volta no seu slide anterior. Quanto tempo vale uma lei? Ela vale para sempre, a não ser que ela tenha nascido para durar por tempo determinado, então ela tem começo, meio e fim, ou venha uma nova lei e a altere ou a revogue. Quando nós falamos de revogação, surge essa palavrinha sinistra chamada repristinação. Ela diz o seguinte: nós não podemos, no nosso ordenamento jurídico, ter uma lei A revogada por uma lei B. Então, quem está valendo? Está valendo a lei B. Vem uma lei C e revoga a lei B. Será que a lei A pode voltar? Já que aquela lei que a revogou foi revogada? Não pode. Só pode se a lei C disser expressamente, revogando a B, trago de volta, vale novamente a lei A. Automaticamente, repristinação automática, nós não temos, tá? Isso não costuma acontecer. Uma lei revogar outra e trazer a anterior de volta. Características básicas da lei. Bem geralzão. O que uma lei faz? Para ser lei, ela tem que ser generalista. Alcançar a todos de forma indistinta, né? Vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. Isso é lei. Imperatividade. Se ela não tem poder coercitivo, se ela não é obrigatória, ela não é lei. Ela é uma sugestão. A lei ela é obrigatória, ela é imperativa. Permanência. Dura para sempre. É feita para ser permanente até que seja revogada. Competência. Ela precisa sair das mãos da autoridade competente. Eu não posso fazer lei, porque eu não sou legislador. Eu não estou na Câmara, eu não estou no Congresso, eu não estou no Senado. Então eu não posso fazer lei. Não é da minha competência. Divisão de tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eu estou no judiciário, sou advogado. Agora, o legislador é o competente para formular uma lei. Maravilha. É ele que promulga, publica, etc. Autorizante. Essa característica autorizante significa que é a lei quem autoriza ou não autoriza, né, proíbe determinada conduta. Nós extraímos do nosso ordenamento aquela máxima que todo mundo conhece. Ninguém será obrigado a fazer
ou deixar de fazer nada, senão em virtude de lei. De lei, a fonte primária do direito. E obrigatoriedade. Essa obrigatoriedade não pode ser confundida com imperatividade. Imperatividade é aquele poder de se fazer exigir. A obrigatoriedade é aquela outra máxima que diz: ninguém se excusa do cumprimento da lei, ninguém escapa do cumprimento da lei alegando ignorância. Ah, mas eu não sabia. Rodou. Ah, mas eu não sabia que não podia estacionar aqui. Multa. Ah, mas eu não sabia que a velocidade da via era 100. Multa. Eu não sabia que não podia matar. Preso. Nós temos que obrigatoriamente conhecer a lei. Se você não conhece, você paga o pato do mesmo jeito. Entendeu? Isso é obrigatoriedade. Já as fontes secundárias são a analogia, os costumes e nós vamos falar também dos princípios gerais do direito. Na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês as fontes secundárias, tá? Nós vamos falar de analogia, vamos falar de costumes. Se você quiser se adiantar, uma boa lida na apostila vai fazer com que você me entenda muito melhor. Então, muito obrigada pela sua presença hoje e nós nos vemos na nossa próxima aula.